Fala, galera, nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a seleção de Portugal, que ainda não está classificada para a Copa do Mundo. Cara, isso é inadmissível, sabe? Inadmissível a seleção de Portugal não estar classificada. A gente está falando, na minha opinião, da melhor geração da seleção de Portugal, na minha opinião, né? E Portugal não se classificou direto por conta da Sérvia, né? A Sérvia terminou em primeiro, venceu agora o jogo, terminou em primeiro. Portugal está em segundo e a Islândia ficou em terceiro. E Portugal vai ter que disputar uma repescagem para poder brigar ainda pela Copa do Mundo, para poder ir para a Copa do Mundo. E, cara, isso para mim é inadmissível. Beleza que a seleção da Sérvia é uma seleção que é a melhor seleção da Sérvia também da história, né? Com Tadic, com Mitrovic, com Milinkovic-Savic. Cara, são muitos jogadores realmente de muita qualidade, né, nesse time da Sérvia. Mas a gente está falando da melhor geração da seleção de Portugal. Portugal simplesmente hoje, no seu time, em todos os setores do campo, tem jogadores de muita qualidade, jogadores de um nível de time top da Europa, sabe? E não conseguiu se classificar. E isso é muito, cara, muito mesmo, por conta do seu treinador, né? Por conta do seu técnico, que na história de Portugal é o melhor técnico, sem dúvida nenhuma, né? Ele conseguiu vencer a Eurocopa e conseguiu vencer agora em 2018 a Nations League. Porém, velho, o estilo de jogo que ele aplica hoje para a seleção de Portugal, com a seleção que ele tem, é totalmente diferente daquela seleção que ele tinha em mãos, né? A diferença técnica, o nível de jogadores é completamente diferente. Na seleção que venceu, a Portugal que venceu a Euro, né? Portugal tinha um time que era com o Cristiano Ronaldo comandando, como sempre, né? Mas tinha o Nani, tinha o Éder que entrava no segundo tempo, né? Então é uma seleção muito inferior comparado com a seleção que tem hoje, a seleção de Portugal. O Fernando Santos ainda continua aplicando, querendo aplicar o mesmo estilo de jogo que aplicava na Euro, né, em 2016, nesse time de Portugal. E vale lembrar que naquela Euro de 2016, Portugal não teve uma trajetória, pegou uma trajetória, entre aspas, tranquilo, mas não passou com tranquilidade, né? Na fase de grupo, eles pegaram um grupo que tinha a Hungria, a Áustria e a Islândia. E Portugal só conseguiu passar em terceiro lugar, onde foi para a repescagem também. Para vocês terem ideia da dificuldade que foi de Portugal de passar naquela Euro, e muito por conta do seu estilo de jogo, que era um estilo de jogo completamente reativo. Era uma seleção que se defendia primeiro para depois buscar atacar. E passou com muita dificuldade. Conseguiu passar com muita dificuldade na fase de grupo. Nas oitavas, depois enfrentou a Croácia, né? Passou pela Croácia, enfrentou a Polônia e conseguiu passar nos pênaltis para a Polônia, contra a Polônia, né? Na semifinal, enfrentou o País de Gales, onde só tinha Bale, e depois, na final, conseguiu vencer a França, onde foi um jogo muito feio de Portugal, que perdeu o Cristiano Ronaldo logo no início do jogo, e na prorrogação o Éder conseguiu fazer o gol que deu o título para Portugal. Mas foi um campeonato, uma Euro, por Portugal, de futebol jogado, muito feio, sabe? Muito feio mesmo, um estilo de jogo completamente fechado, jogando somente no contra-ataque, né? O estilo de jogo do Fernando Santos mesmo. Talvez se Guardiola tivesse treinando essa seleção de Portugal, não teria vencido essa Euro, porque naquela época a seleção de Portugal tinha jogadores muito limitados, né? Então o estilo de jogo do Fernando Santos encaixou com essa seleção de Portugal, que era muito limitada. Então eles se fechavam lá atrás, jogavam completamente recuados, né? E buscava fazer o gol com o Cristiano Ronaldo, lançava a bola para Cristiano Ronaldo. Era esse o estilo de jogo do Fernando Santos. Só que hoje é completamente diferente. A seleção de Portugal, velho, é seleção para poder bater de frente com o Brasil, bater de frente com a Itália, bater de frente com as grandes seleções, sem dúvida nenhuma, porque tem grandes jogadores de fato, entendeu? E só que o Fernando Santos continua aplicando o mesmo estilo de jogo, e não consegue explorar a capacidade que esses jogadores têm, né? A qualidade desses jogadores dentro da seleção. Não consegue explorar isso. Por isso que joga muito mal, por isso que passa a ser muito previsível, né? Contra esse jogo contra a Croácia, contra a Sérvia, a seleção de Portugal entrou completamente buscando um empate, velho, contra a Sérvia, beleza? Isso era necessário para Portugal, mas entrou com essa mentalidade. E, tipo, a gente ganhou a aposta que a gente fez, a leitura do jogo foi perfeita, que eu fiz, né, para esse jogo contra a Sérvia. Porém, é inadmissível a forma que Portugal entrou e se comportou durante toda a partida, jogando somente pelo empate. Foi muito feio.
Olha, eu peguei aqui, coloquei aqui a escalação do time de Portugal para vocês. Olha esse time de Portugal, velho. Tem o Rui Patrício no gol, que não é, eu não gosto tanto do Rui Patrício, tá? Não é para mim um grande goleiro, mas é um bom goleiro, tá? Você tem na lateral aqui o João Cancelo. O João Cancelo simplesmente é um dos melhores laterais hoje do mundo, né? Joga demais pelo Manchester City. É muito explorado pelo Guardiola, é um dos melhores jogadores do City, sem dúvida nenhuma. Na sua zaga, e do outro lado tem o Nuno Mendes, né, que também é um excelente lateral. Na sua zaga tem o Rúben Dias, que simplesmente no ano passado, na temporada passada, foi o melhor zagueiro da Premier League, o Rúben Dias. Ao seu lado tem o Pepe, que estava expulso nesse jogo, mas é uma dupla de zaga assim fenomenal, muito forte, né? O Pepe com muita experiência. No seu meio campo ali na contenção tem o Danilo Pereira e tem também o William Carvalho, né? Na contenção. Aí tem o João Montinho, tem o Sanches, tem além disso, no seu meio-campo, tem o Bruno Fernandes, tem o João Félix lá na frente, tem o Rubem Neves. Cara, é muitos jogadores de muita qualidade, pô. Muita qualidade mesmo nessa seleção de Portugal. Lá na frente tem o Rafael Leão, que vem jogando pra caramba no Milan, né? Além disso, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Diego Jota, tem o André Silva. Cara, é muitos jogadores de muita qualidade, pô. É impressionante a qualidade do time de Portugal. E simplesmente o que é que o Fernando Santos faz, velho? Ou o que o Fernando Santos faz? Ele coloca Cristiano Ronaldo na ponta, ele coloca o Cristiano Ronaldo de ponta para colocar o André Silva como centroavante, como o camisa 9 de verdade dessa seleção. Sabe, não dá para entender esse técnico de Portugal com esse elenco que ele tem em mãos. Não dá para entender de fato. Cara, esse seleção de Portugal, tô falando do time titular, né? Do grande jogadores que tem no meio para frente ali, mas, cara, até no banco de reserva é muito forte, pô. É muitas opções que tem, de fato, o Fernando Santos, muitas opções. Pô, na laterais você tem o Dalot, que é banco do Manchester United, e onde um banco de reserva também para a seleção de Portugal, sabe? Você tem o Semedo, que também jogaria tranquilamente na seleção brasileira, seria convocado para a seleção brasileira. Pô, você tem no banco o João Félix, você tem no banco. Cara, é muitos jogadores com muita qualidade, pô. Só que a seleção de Portugal fica querendo ser grato ao Fernando Santos e ele está estragando a seleção com seu estilo de jogo, está simplesmente pegando a qualidade, né, desse time, essa geração espetacular de Portugal, que eu particularmente, nunca vi Portugal com tanta qualidade em todos os setores do campo, e está simplesmente jogando no lixo, sabe, sem explorar esses jogadores. Cara, isso de verdade, sabe? Tá estragando realmente essa geração. E eu quero ver, cara, eu quero ver o Cristiano Ronaldo na Copa. Provavelmente a última Copa, é a última Copa do Cristiano Ronaldo, velho. Então, pô, vai ser difícil a gente assistir essa Copa do Mundo sem ele, sabe? Vai ser difícil para os portugueses não ver a sua seleção na Copa do Mundo. Mas mais uma vez, a seleção de Portugal vai depender novamente de Cristiano Ronaldo para poder ir para a Copa do Mundo, né? Para poder levar essa seleção para algo mais. E eu espero de coração que se classifique, né? Vou torcer muito para Portugal se classificar para ir para essa Copa do Mundo. E eu espero que demita esse treinador, que demita o Fernando Santos, sabe? E que pegue um treinador que consiga realmente explorar a qualidade desses jogadores. Porque, como eu falei no início do vídeo e durante todo o vídeo, é a melhor geração da seleção portuguesa, tá? Então, galera, é isso que eu tenho para falar sobre Portugal. Essa minha análise em relação ao técnico, tá? Para mim é ele que está estragando. E, cara, curte o vídeo, comenta a sua opinião em relação à seleção de Portugal, o que, é que você espera, a sua opinião em relação ao Cristiano Ronaldo, a esse técnico, ao Fernando Santos. E, cara, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal, beleza? Tamo junto e até mais.